Viva! Estamos na segunda das 5 conversas da série Cidade que Abraça, promovida pela Associação Corações com Croa com o Coletivo Zebra, no âmbito do Collab Walk My City Free, que com parceiros também na Noruega. Hoje, connosco, para esta conversa que tem foco na cidade depois da Covid, o que é que a Covid está a fazer às cidades e o que é que pode fazer a seguir. Connosco Inês Sanches de Madariaga e Jorge Moreira da Silva. Inês é urbanista, professora e investigadora em urbanismo e questões de género na Universidade Politécnica de Madrid, trabalha na ONU Habitat para a nova agenda urbana. Jorge Moreira da Silva, diretor de cooperação para o desenvolvimento na OCDE. Inês está em Madrid, Jorge está em Paris. Jorge Moreira da Silva foi antes diretor da área de Economia das Alterações Climáticas no PNUD, nas Nações Unidas, em Nova Iorque, foi membro de vários governos portugueses, foi ministro do Ambiente e é um ativista também da Plataforma para o Desenvolvimento Sustentável. Bem-vindos a esta conversa. A Covid tem sido como uma lupa a mostrar-nos problemas que já conhecíamos, problemas que já tínhamos. Inês, após estes 6 meses, após esta pandemia, será que vamos ter uma transformação da vida urbana, da vida na cidade? Será que essa transformação pode ter em conta as mulheres, as minorias? Yo creo que sí, yo creo que va a haber cambios, creo que ya los hemos vivido durante el confinamiento y de manera particular creo que en lo que se refiere a las mujeres, estos cambios tienen que ver con que la pandemia ha puesto de manifiesto de manera muy radical, muy visible, de manera lo que las personas que trabajamos en temas de género hace tiempo que venimos diciendo, ¿no? Que es la centralidad, la importancia de los cuidados, del cuidado de las personas que no se pueden valer por sí mismas, todo lo que es el mantenimiento de la vida en general. Y cómo eso, durante la pandemia, cuando no ha habido otro tipo de ayudas, no ha habido colegios, por ejemplo, no ha habido personas que ayudan en el hogar, hemos visto a las personas en sus casas teletrabajando cuando han podido mantener el empleo, y al mismo tiempo cuidando de los hijos y de las hijas y de personas mayores, con todas las dificultades que ha supuesto esto y bueno, que ha llevado a situaciones grandes de estrés de las familias, de las personas. Y, por ejemplo, desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico, se ha puesto muy de manifiesto cómo las viviendas no son adecuadas. La mayor parte, una gran parte del parque de viviendas no es adecuado para trabajar y cuidar de niños simultáneamente, ¿no? Entonces habrá que pensar, porque una de las cosas, así muy brevemente, que creo que van a quedarse después del COVID es un incremento importante del porcentaje de personas que van a teletrabajar, y esto implicará una reducción de viajes a larga distancia vinculados al empleo, los viajes que llaman pendulares o de commuting en inglés, también una reducción de cierto tipo de espacio de oficinas. El cómo se resuelve el teletrabajo, en mi opinión, solo para un cierto pequeño porcentaje de la población, como digo, por las características del parque de viviendas en una gran parte de los países, en particular en España, yo creo que en Portugal también, las viviendas no tienen el tamaño ni las condiciones para hacer ambas cosas. Entonces, el teletrabajo, en mi opinión, es que se debería hacer en pequeños equipamientos de barrio, con lo cual se incrementarán viajes locales, pero se reducirá la movilidad vinculada a los desplazamientos al empleo en el día a día. Y eso tiene implicaciones de género, claramente, porque, bueno, y también... Colocaste foco na questão da habitação. Jorge, boa noite também, em Paris. No primeiro destas nossas conversas, o Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, colocou a questão de uma habitação acessível como, precisamente tal como nos dizia a Inês, como o ponto de partida para
uma cidade sustentável, é possível intervir nesse domínio, na qualidade, na criação de habitação dentro da cidade? Boa noite. Eu julgo que não há uma bala de prata para a sustentabilidade nas cidades. A habitação é um elemento decisivo e a verdade é que muitas das cidades à escala global, mas também em Portugal, foram tendo um fenómeno de donut em que os centros se foram esvaziando e as periferias se foram alargando com o concomitante aumento das deslocações para trabalho e para lazer. E, portanto, claramente, uma aposta na reabilitação urbana e no arrendamento urbano é decisivo, e os números em Portugal são números, eu conheço porque tive a tutela desta área, também da área da habitação, quando estava no governo, os números são impressionantes. Nós temos 700 mil fogos devolutos nas cidades, temos 1 milhão de fogos, portanto, de habitações a precisar de obras significativas, mas temos 80% da habitação baseada em habitação própria e apenas 20% em arrendamento. E, portanto, há também aqui uma questão, não é apenas uma questão associada ao sítio onde as pessoas vivem, é também uma questão associada ao tipo de ordenamento do território e da natureza da habitação, porque uma habitação própria, em níveis como temos em Portugal, acaba por rigidificar a mobilidade, as pessoas têm mais dificuldade em aceitar outro tipo de opções de emprego e da organização das suas vidas. Eu julgo que a Covid, esta crise, veio trazer para a ordem do dia o tema das cidades, claramente o tema da habitação, mas também as questões ligadas à energia, à mobilidade, mas não nos enganemos, não vale a pena vermos só as coisas pelo prisma das oportunidades. Eu falarei muito sobre isso durante a nossa sessão. Esta pandemia, e como o Francisco sabe, eu trabalho essencialmente neste momento com e para os países em vias de desenvolvimento. Esta pandemia alargou as desigualdades. Alargou as desigualdades entre países desenvolvidos e países em vias de desenvolvimento. Pela primeira vez vamos ter um aumento da pobreza a nível mundial, facto que já não ocorria desde há 30 anos. Vamos ter, infelizmente, de acordo com os dados da OCDE, mas também do Banco Mundial e das Nações Unidas, mais de 100 milhões de novos pobres em situação de pobreza extrema. Temos assistido também a uma quebra muito significativa dos fluxos financeiros de apoio aos países em vias de desenvolvimento e, portanto, há um alargamento das desigualdades entre países. Mas há também um alargamento das desigualdades dentro dos países, entre trabalhadores, aqueles que podem teletrabalhar e aqueles que não têm condições para fazer o teletrabalho, e entre alunos, porque sabemos que a telescola tem repercussões diferentes dependendo das condições familiares que as crianças e que os jovens têm, mas também desigualdades ao nível do género. As mulheres têm sido aquelas que têm sido mais mobilizadas na linha da frente nos cuidados de saúde, seja no apoio social, seja nos hospitais ou nos centros de saúde. As mulheres são aquelas que já têm hoje situações mais severas de desigualdade em termos de acesso ao rendimento, são aquelas que mais trabalham em termos domésticos de uma forma não remunerada, 3 vezes mais do que os homens nos países em vias de desenvolvimento, 2 vezes mais nos países da OCDE, incluindo Portugal, e, portanto, não nos enganemos, nós estamos perante um alargamento das desigualdades com a Covid. É evidente que há também, Francisco, oportunidades, e eu julgo que esta pandemia pode servir de vacina para as outras crises que estão connosco há muito tempo e para as quais não nos estávamos a mobilizar de uma forma suficiente, como o tema das alterações climáticas, por exemplo, a crise da biodiversidade. Como é que vamos sair, perante o problema perante esta crise tremenda, como é que vamos sair dela? Como é que, por exemplo, em Portugal, em Espanha, vamos sair dela? Como é que os países em vias de desenvolvimento vão conseguir sair dela? Estava a pensar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aqueles 17 objetivos principais, meta 2030, é cada vez mais difícil imaginar que eles se cumprem até 2030.
nós não temos alternativa. Andamos todos à procura de um plano Marshall. Esta é a maior crise que o mundo vive desde a Segunda Guerra Mundial e estamos à procura de um plano Marshall. Eu acho que neste caso não precisamos de procurar muito longe. Basta ir a 2015, àquilo que foi aprovado em 2015, que foram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Acordo de Paris para as Alterações Climáticas e o Plano de Ação da Addis Abeba para o Financiamento ao Desenvolvimento. É lá que reside a resposta para esta crise. Porque nós precisamos de uma resposta que não só corresponda àquilo que é necessário para sairmos desta crise, mas também que possa enfrentar as outras crises, nomeadamente a mudança climática e as desigualdades a que vamos assistindo. Ora, a pobreza extrema, as desigualdades, a degradação ambiental, todas as questões associadas à insustentabilidade encontram resposta nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu julgo que temos é que evitar 2 ou 3 equívocos. Um equívoco é o de acharmos que podemos sair disto sozinhos e, no fundo, salve-se quem puder, não precisamos de ajudar os outros. E essa é uma abordagem não só inaceitável, porque é egoísta, mas é também ineficiente. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos que a economia global cresça, que os países em vias de desenvolvimento superem os seus problemas de pobreza e desigualdade, porque isso é bom para todos, isso trava as migrações forçadas, isso trava as crises de refugiados, isso trava os conflitos, mas também precisamos de evitar um outro equívoco, que é achar que basta falar de dinheiro. O Francisco tem notado, e a Inês e todos nós, que nas últimas semanas, nos últimos meses, só se fala de dinheiro, de bilhões e trilhões para as economias. Os países ricos já mobilizaram mais de 11 trillion dólares, portanto 11 bilhões de dólares na nossa notação, para salvar as economias dos países ricos. Ora, nós sabemos que, primeiro, não basta salvar as economias dos países ricos, quando se dá aos países pobres 77 vezes menos por ano do que aquilo que foi para apoiar os países. Segundo, perdemos por instantes o contacto com o Jorge, vamos já recuperá-lo. Inês, como é que nesta enorme transformação que temos pela frente, como é que vai ser possível, será que vai ser possível reduzir a desigualdade de género? Bueno, habrá que ver cómo esa crisis y esas desigualdades económicas que se están produciendo, qué impactos diferenciales de género tienen, porque parece que va a haber un impacto desproporcionadamente sobre la población femenina según cómo se vayan recuperando las economías, ¿no? Pues allí esa posibilidad, esa tendencia de que las mujeres salgan desproporcionadamente perjudicadas. Entonces, hay que ver cómo, y también con la centralidad que se va a poner al tema del cuidado, la necesidad, por ejemplo, de repensar el cuidado de las personas mayores, porque las residencias de ancianos se ha demostrado que ha sido un gran fracaso, ¿no? La mitad de los fallecidos en España y en otros países han sido en las residencias. Esto implica que hay que abordar los temas de cuidado en muchos ámbitos, pero particularmente en lo que es el cuidado de las personas mayores de otra manera. Y este es un tema que tiene implicaciones para el trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres. Entonces, habrá que ver qué capacidad hay de generar empleo en estos sectores de servicios de cuidado, en particular en los servicios de cuidado de personas mayores, con soluciones arquitectónicas y urbanísticas que no sean de manera prioritaria las residencias de ancianos, sino envejecer en casa con los servicios en el barrio y en la vivienda. Esto puede ser una vía de generar empleo femenino muy importante y muy necesaria y que se ha puesto de manifiesto muy claramente en el momento de la pandemia, ¿no? Y que va a haber que abordar con una óptica muy distinta a como, en mi opinión, a cómo se ha estado abordando hasta ahora en una gran parte de países, donde la solución por la que ha optado la sociedad para cuidar a los mayores ha sido las residencias de ancianos en los últimos 15, 20 años, ¿no? Entonces, esta podría ser una de las maneras de convertir trabajo no remunerado femenino en trabajo remunerado femenino y un nicho de creación de empleo. Después, habrá que ver
bueno, pues qué otras opciones puede haber si se desarrollan sistemas de renta universal, de la manera en que eso se vaya a diseñar y de qué manera, ¿no? Hay que pensarlo en términos de género, porque las mujeres entran y salen del mercado laboral más que los hombres, trabajan más a tiempo parcial, a lo largo de tienen rentas menores de media a lo largo de sus vidas, entonces el cómo se llega a la jubilación es importante y hay que pensarlo a lo largo de toda la vida en esas políticas de esas nuevas redes de seguridad que se vayan a establecer y que yo creo que va a ocurrir, pero esto se tienen que diseñar con perspectiva de género, pensando en las muy, muy diferentes vidas laborales que tienen hombres y mujeres y muy diferentes dedicaciones a labores no remuneradas de cuidado. Y a lo mejor esas rentas, algunas de esas rentas básicas pueden estar vinculadas a tareas de cuidado que se realicen en la propia familia, ¿no? o en ámbitos próximos a la familia. Por ejemplo, yo hace unos 20 años hice un estudio sobre las distintas maneras de abordar el cuidado de menores y de mayores en varios países europeos. Y vi, por ejemplo, que en Francia tienen un sistema muy diversificado de cuidar, de ofrecer servicios de cuidado de menores que no son el childcare típico o que las casas, las escuelas infantiles que antes se llamaban guarderías, pero sino que son modelos muy, muy diversificados. Por ejemplo, una mujer que ofrece en su casa la posibilidad de cuidar niños en determinadas franjas horarias, grupos pequeños de 5 o 7, pero esto está con garantía del Estado, porque estas personas están acreditadas, hay una seguridad, hay un sistema público que te garantiza pues, que esa persona tiene una formación, que hay una garantía detrás, no es alguien que por libre, porque no vas a dejar tu hijo con cualquiera y de cualquier manera, ¿no? Es decir, hay que pensar qué servicios y de qué manera se puede crear estas nuevas formas de actividad vinculadas al cuidado. Por ejemplo, en el sur de Italia tienen un sistema muy interesante en zonas rurales de vincular las explotaciones agrarias con la provisión de servicios de cuidado, dando a las mujeres que trabajan, que viven en explotaciones agrarias, les dan permisos que permiten ofrecer ciertos servicios vinculados al cuidado, a la atención a personas que no pueden valerse por sí mismas por ser mayores, menores, enfermos, ¿no? Es decir, hay que innovar un poquito y ofrecer servicios flexibles, diversificados, y eso serán oportunidades de empleo femenino y van a responder a esta necesidad de cuidado que se ha puesto tan de manifiesto durante la pandemia. Inés, y a responder a las necesidades de empleo. Sim, perdão? Inês, tudo isso somado à tendência para o teletrabalho ser ampliado, vai colocar as pessoas num espaço mais pequeno, mais no bairro, mais do seu bairro. Em Paris avança a ideia de la ville de 15 minutes, toda a gente, tudo à mão, num espaço reduzido. Sim. A quem é que cabe liderar a transformação? Ou seja, as mulheres, essas cuidadoras, não vão estar sempre em casa, vão precisar de poder sair com confiança, provavelmente poder sair à noite. A quem é que cabe promover a transformação da cidade, do bairro? É ao governo central, é ao município, é à alcaldia, é à freguesia? São instituições da sociedade civil? Quem é que conduz a transformação? Bueno, eso es una idea muy vieja. En París han hecho un eslogan que ha sido, bueno, pues que se ha publicitado bien, pero es una idea viejísima. Igual tiene 100 años, ¿no? Es una idea muy vieja, la idea de que las cosas que se hacen en el día a día de la vida cotidiana deben estar cerca de la vivienda, ¿no? Pero eso hay que verlo. ¿Concuerdas con esa idea? Si lo miramos... ¿Perdón? ¿Concordas con esa idea? ¿Concordas con esa idea? ¿Estás de acuerdo con esa idea? Absolutamente, claro. Claro. Sí, sí.
es absolutamente necesario repensar los barrios, rediseñarlos para responder a esas necesidades en la cercanía de la vida cotidiana. La idea de la ciudad de los 15 minutos, Jorge, pues es una manera muy útil de explicarlo. Jorge, quem é que deve impulsionar essa mudança? Seguramente não são apenas os governos, têm de envolver os cidadãos. Eu julgo que já não estamos numa fase em que há quem possa sozinho determinar um determinado modelo de desenvolvimento. Eu julgo que há desafios colocados às cidades que já estavam connosco há mais tempo, o tema do ordenamento do território, da reabilitação urbana, da energia, mas agora a pandemia veio tornar alguns desafios ainda mais urgentes. E estamos perante duas forças centrífugas. Se é verdade que, por um lado, há uma pressão cada vez maior para esta ideia de cidade mais pequena, em que fazemos tudo mais próximo de casa e estamos mais dependentes do teletrabalho, não é menos verdade que o digital nos ligou mais e que, embora existam menos deslocações, há uma oportunidade de estarmos mais interligados. Deixe-me ser muito prático, dando-lhe nota do que ontem me aconteceu. O Francisco, como sabe, eu, trabalhando numa organização internacional, passo a vida no avião, fazendo, infelizmente, mais de uma centena de voos por ano. Ora, ontem, beneficiando do digital, estive em Pequim, estive em Brasília, estive em Nova Iorque, estive em Mondinho de Basto, estive em Paris e estive em Lisboa, para participar em debates onde estavam mais de 1.500 pessoas. Eu, para fazer isto, com o velho normal, precisaria de 8 dias e teria emitido, eu fiz os cálculos, teria emitido 15 toneladas de CO2, o que é equivalente àquilo que 3 vezes aquilo que uma pessoa, em termos médios, gasta à escala global e 2 vezes aquilo que alguém gasta na União Europeia. Isto é uma pequena amostra daquilo que nos está a acontecer a todos, seja quem anda mais de avião, seja quem anda mais mesmo uma revolução de carro. Portanto, esta digitalização, que já não é uma digitalização da economia, é uma digitalização da sociedade, uma digitalização da escola, uma digitalização da cidade, é uma oportunidade que não podemos deixar de agarrar. Mas o digital, e aqui deixe-me trazer a minha perspectiva mais humanista, o digital não pode afastar-nos do verdadeiro humanismo, da necessidade de mantermos uma perspectiva social do relacionamento com os outros e também com a cidade. E, portanto, eu julgo que estamos perante um grande desafio, uma disrupção, uma mudança que não é apenas tecnológica, é uma mudança de paradigma. Nós já tínhamos visto isso na economia, com a economia da partilha, com a economia colaborativa, quando de repente o Uber, o Spotify, o Airbnb acabaram por desmaterializar indústrias que estávamos habituados a ver uma perspectiva mais vertical. O que agora aconteceu com a pandemia e com a digitalização, com o teletrabalho e com a utilização destas tecnologias é um salto quântico em relação a uma organização social. E, portanto, eu julgo que há aqui um desafio, uma oportunidade, mas também um risco que é necessário enfrentar. Nós não queremos que, de repente, o novo normal seja cada um de nós nas suas casas, a trabalhar em casa, sem qualquer tipo de oportunidade de socialização no trabalho. E, portanto, eu confesso que não me inclino muito para modelos que possam ir totalmente na direção do teletrabalho. Mas há também um outro desafio, direi, é o digital e é o verde. Nós percebemos que se há coisa que hoje é necessário é descarbonizar o nosso modo de organização, de produção e de consumo. Isso significa, nas cidades, ter mais mobilidade elétrica, ter mais mobilidade suave, com bicicletas, com condições para que os peões circulem de uma forma mais livre e que os carros não imperem na cidade,
com mecanismos de dissuasão da utilização do automóvel, fazendo coisas que não são muito populares, mas que são incontornáveis, como a introdução cada vez mais de portagens na entrada nas cidades, mas também com mais transportes públicos, com mais eficiência energética, com mais eficiência hídrica, com mais energias renováveis. Há um número que é impressionante. Um colega meu na OCDE fez um estudo aqui há uns dias, há uns meses, que diz que, aliás, isso foi no tempo em que o José Manuel Viegas era o presidente do Instituto Internacional de Transportes na OCDE. Lisboa precisaria apenas de 3% da sua atual frota de automóveis. Porquê? Porque nós temos um automóvel e utilizamos-lo 20, 30, 40 minutos, 1 hora. E o resto do tempo o automóvel fica parado. Se atribuísse o tempo de utilização do automóvel individual à verdadeira necessidade, significaria que apenas 3% dos automóveis existentes em Lisboa eram suficientes para a nossa mobilidade. O que é que isto quer dizer? Vamos precisar de olhar para a mobilidade sem olhar para os carros. Olhar para a mobilidade com soluções cada vez mais de transportes públicos, car sharing, carpooling, e deixarmos de olhar para o automóvel como uma commodity de cada um de nós. Eu penso, aliás, que nós vamos ser a última geração a olhar para os carros como uma coisa nossa. Os nossos filhos já não vão utilizar o automóvel como uma coisa... Entra aí precisamente o andar a pé e temos, o nosso ecrã tem as pegadas em fundo que nos ligam neste projeto, neste collab Walk My City Free. Jorge, que importância pode ter o andar a pé nessa transformação da cidade? Transformação da vida, no fim de contas. O andar a pé tem inúmeras vantagens, desde logo vantagens para a nossa saúde. Se há coisa que precisamos é de mais exercício. Mas depois tem, obviamente, vantagens em termos de tempo poupado e de emissões evitadas. Mas julgo que não vale a pena, porque isso depois não é credível, não vale a pena pintar este quadro do andar a pé como se fosse uma panaceia que pudesse ser aplicado como uma substituição total de todo o tipo de mobilidade. Portanto, eu direi que aquilo que nós precisamos não é de substituir toda a mobilidade por andar a pé, mas cada vez mais criar condições para uma interoperabilidade nos transportes em que as pessoas tenham mais condições para andar a pé, andar de bicicleta em condições de segurança. E nós sabemos que andar a pé nas cidades à noite, em especial para as mulheres, ainda é um risco. Sabemos que isso é muito mais arriscado em países em vias de desenvolvimento, mas isso também acontece na Europa. A falta de iluminação nas cidades, a falta de policiamento em zonas mais críticas, a falta de casas de banho, a circunstância de, nos transportes, infelizmente, as mulheres ainda serem muito assediadas, é um problema sério que tem que ser enfrentado. Sendo que, Inês, também há o andar a pé por prazer. O que é que condições importa criar para que as mulheres, possam desfrutar da cidade, dos parques? No debate de segunda-feira, a Sónia Lavadinho falava de uma cidade relacional em vez de cidade funcional. Uma cidade onde as pessoas se encontram, onde caminham, onde, em vez de ficarem fechadas em casa, vão para a rua, vão caminhar. O que é preciso fazer para que a mulher possa ter confiança e passear no seu bairro, na sua ciudad? Bueno, el tema de la seguridad para las mujeres es un tema de percepción subjetiva. Los datos objetivos dicen que hay más víctimas de violencia hombres en el espacio público, violencia no sexual, sino violencia física
o robos, hay más víctimas hombres que mujeres. Pero el problema es la percepción subjetiva, porque es la percepción subjetiva de falta de seguridad lo que hace que las mujeres nos autocensuremos y limitemos nuestros movimientos en la ciudad y, por tanto, limitamos nuestra vida, limitamos nuestras oportunidades profesionales, las oportunidades de acceder a bienes, servicios, al uso de la ciudad en general, ¿no? Y esa percepción de seguridad tiene varios componentes, ¿no? Uno de ellos, evidentemente, esto está muy estudiado, hay incluso una metodología que se desarrolló en Canadá ya desde los años 80 con 5 parámetros para definir cuáles son los criterios espaciales de diseño, de configuración del espacio, que son sobre los que puede actuar el urbanismo para mejorar la percepción de seguridad y también las condiciones de seguridad de un espacio determinado, ¿no? Por ejemplo, esos son 5 criterios, los definió en origen el Ayuntamiento de ver y ser visto, oír y ser oído, poder escapar, un entorno limpio y acogedor, trabajar con la comunidad. Y son criterios que afectan al espacio. Después hay otras cuestiones que afectan a la seguridad y a la percepción de seguridad que no son propiamente espaciales, ¿no? Por ejemplo, las ciudades de América Latina, que son ciudades muy inseguras, o las ciudades africanas, que son ciudades muy inseguras, comparadas con en Europa vivimos en un remanso de paz comparado con para las mujeres, ¿no? En términos de seguridad en el espacio público. En esas ciudades hay que actuar, además de en estos aspectos, hay cuestiones mucho más estructurales y de base, ¿no? Que afectan, que ya no es solo la percepción fundamentalmente, que también, pero también es la realidad de la inseguridad real que se vive en esas ciudades, ¿no? Y ahí, bueno, pues hay que actuar en otros frentes mucho más básicos, ¿no? Por ejemplo, la educación, la concienciación, incluso medidas de tipo más vinculadas a la policía, etcétera, ¿no? Pero bueno, el tema de la seguridad y del diseño para la seguridad es importante. También hay que tener en cuenta que en España y en los países y en muchos países en general, la mayor parte de la violencia real que se ejerce contra las mujeres no ocurre en el espacio público, ocurre en los hogares y ocurre por parte de personas conocidas, por conocidos familiares, conocidos exparejas, sobre todo, ¿no? Parejas y exparejas, sobre todo. Y no ocurre por desconocidos en el espacio público. También es cierto que las mujeres dejamos de ir a los sitios para que no nos ocurran esas cosas. Dejamos de ir a los sitios de noche, dejamos de ir de día a ciertos sitios cuando percibimos que esos lugares no son seguros. Y eso seguro también reduce la actualidad de los hechos que se puedan cometer. También hay un tema de seguridad vial. É uma liberdade que importa conquistar. Claro, es una libertad que importa conquistar. Muy importante, Jorge, muy importante. Sí, Inés. Pero también yo creo que hay también que señalar otra cosa, ¿no? Y es que el mundo nunca va a ser perfectamente seguro, ¿eh? Siempre hay personas que a lo mejor están mal de la cabeza o están drogados o están... entonces también tenemos cada persona tenemos que ejercer nuestra responsabilidad por nuestra propia seguridad dentro de lo que son los parámetros razonables del lugar, del momento y de la ocasión, ¿no? Y pensar en esta responsabilidad propia, yo creo que no lo debemos perder de vista tampoco. Jorge, nos diferentes patamares por onde passou, governo em Portugal, a ONU, a OCDE, há políticas públicas para cuidar esta questão da percepção que a Inês falava, a percepção de insegurança da mulher em alguns lugares, a mulher que não vai ali porque tem um receio que pode nem ser fundamentado, é uma percepção de receio, de risco. Há uma política pública que é decisiva, que é habitar o centro das cidades. Uma boa parte da insegurança, e não é apenas uma insegurança associada às mulheres, é uma insegurança associada a todos nós, está relacionada com o facto de, no centro das cidades, à noite, não haver vida. Porque temos, nomeadamente, em algumas
cidades em Portugal, como eu disse, 700 mil fogos devolutos a casas abandonadas no centro das cidades e, portanto, caminhar em algumas zonas nas cidades que sofrem do efeito donut é um elemento que ajuda a criar condições de insegurança. E, portanto, eu direi, mais uma vez, não há balas de prata, as questões da segurança são decisivas, o policiamento, mas também o ordenamento do território, investir mais na ocupação das cidades no centro, com reabilitação urbana. Posso lhe dar 2 ou 3 exemplos do que fiz, porque nestas coisas ninguém faz tudo bem. Eu terei feito, como todos os que estiveram envolvidos em funções públicas, não terei feito tudo bem, mas há coisas de que me orgulho de ter feito. E há uma que só se verá o efeito com o tempo, não é daquelas medidas mais mediáticas, mas que me parece determinante, que foi acabar com o solo urbanizável. Nós tínhamos em Portugal, em termos clássicos, solo urbano, que é aquele solo que nos PDMs se diz que se pode construir, solo rural, e depois uma terceira categoria que era o solo urbanizável, que era aquele solo que estava à espera de especulação imobiliária, aquele solo que tinha o potencial de urbanização um dia, para onde, obviamente, todo o mercado financeiro se dirigia, porque é mais barato, é mais lucrativo construir de novo do que reabilitar. E foi por isso, durante muitos anos em Portugal, tivemos fenómenos de crescente suburbanização das cidades e crescentes fenómenos de abandono do centro das cidades. Nós o que fizemos foi, com uma reforma do ordenamento do território, erradicar o solo urbanizável e, portanto, neste momento nos PDMs só existe solo urbano e solo rural, o que significa que quem quiser investir no imobiliário neste momento vai ter que investir mais em reabilitação urbana do que em nova construção. E eu julgo que esse é um dos elementos, mais uma vez, não é uma solução única, que pode ajudar a trazer mais gente para o centro das cidades. Há outra dimensão que me parece importante de política pública, que são os passeios. Nós vivemos em cidades em que o carro é rei e senhor, em que 90% do espaço urbano é dos carros. Ora, não é possível incentivar a mobilidade suave, bicicletas, ou a mobilidade a pé, se o espaço está ocupado por carros em que só lá vai dentro uma pessoa. E, portanto, eu acho que há um elemento, seguramente não é dos mais populares, não faz ganhar eleições, mas que é decisivo, que é criar condições para que o peão, para que o cidadão, para aquele que anda a pé, tenha mais condições de circular na cidade. O que é que isto significa? Significa que haveria menos espaço para a circulação dos automóveis. O que é que isto significa? Eventualmente mais congestionamento urbano. Qual é a solução? A solução é mais transportes públicos. É criar condições para que as pessoas percebam que é preferível utilizar os transportes públicos ou a mobilidade suave do que meterem-se no carro e ficarem horas no carro. Quem é que pode dar o exemplo? As câmaras municipais, os governos, mas também as empresas. Deixe-me dar um exemplo prático. As empresas, quando querem agradar aos seus trabalhadores, principalmente os quadros, dão-lhes carros. O senhor é diretor, é chefe de divisão, é diretor de departamento, é administrador, tem um carro. Ora, aquilo que era importante era que as empresas, em vez de oferecerem carros aos seus trabalhadores, criassem mecanismos para uma pool, gerir os carros com uma pool, em que os carros não pertenciam a ninguém e havia, como se estivéssemos a tratar de táxis internos, existia uma pool de veículos para o serviço da empresa, em que ninguém era dono do carro. A mobilidade, de preferência elétrica, e mais uma vez é um exemplo que as empresas devem dar. Hoje eu tenho um carro elétrico e faço tudo com o carro elétrico. Hoje é possível dependermos totalmente da mobilidade elétrica. As empresas devem liderar, por exemplo, por um lado, substituindo as frotas que têm por mobilidade elétrica e, em segundo lugar, substituir carros individuais por frotas que são geridas de uma forma conjunta. Mas também as bicicletas. Não imagino os casos que eu conheço de trabalhadores que preferiam que lhes fosse oferecido um pacote com bilhetes de autocarro e de comboio ou bicicleta, em vez de lhes ser oferecido um carro para a sua utilização. E, portanto, eu julgo que a liderança também pode vir das empresas, do Estado, e eu espero que se comece pela administração pública. Se há coisa também de que me orgulho, foi ter lançado um programa
para a introdução de 1000 carros elétricos na administração pública, mas isso é uma gota no oceano do que temos de fazer e cada um de nós tem que fazer mais, começando, obviamente, pelo Estado, mas também o setor privado. Uma outra questão que pode ter oportunidade neste tempo de saída, esperamos que seja, da Covid, é a conquista do tempo, de tempo disponível, de tempo livre. A Inês tem foco na sua investigação nas questões de género, a condição da mulher. Inês, há esperança de, à saída da Covid, a mulher ter mais tempo para desfrutar, para viver a cidade, mais tempo para ela? No. No, al revés, al revés. Ya las mujeres, a esto los estudios de uso del tiempo que publica Eurostat muestran muy claramente que las mujeres no tienen tiempo para sí mismas ni para ocio, porque tienen lo que se llama esta doble carga de trabajo, que es el trabajo en el empleo remunerado y el trabajo de cuidado en sus familias. Entonces, las mujeres dedican muy poco tiempo a actividades de ocio, actividades de autocuidado. Y esto durante el COVID se ha empeorado sin duda, sin duda. Y los datos, yo he visto varios estudios donde sobre el uso del tiempo durante el COVID y se ha visto cómo madres y padres trabajando durante el COVID, las mujeres dedicaban más tiempo a las tareas, incluso cuando los maridos no estaban trabajando y ellas sí. Esto que son, tengo los datos, los tengo aquí. Entonces, durante el COVID se ha visto de manera muy clara que el problema de la falta de tiempo de las mujeres se ha empeorado sustancialmente. Bueno, es muy evidente la razón, ¿no? Pues la razón es que no hay colegios, hay que ocuparse de los niños. Si los niños son pequeños, hay que vigilarlos constantemente. No puedes dejar un niño sin estar permanente. ¿Cómo compatibilizas eso con el trabajo a la vez? Y después el cuidado de las personas mayores y con la dificultad añadida de hacer todas esas tareas de la vida cotidiana en las circunstancias de la pandemia, porque simplemente el ir a hacer la compra con todas las precauciones de seguridad que hay que poner para salir, para entrar en el sitio, dificulta mucho, alarga los tiempos, produce mucho estrés. Son todos estos protocolos de seguridad, ¿no? Aumentan el tiempo dedicado a las tareas más nimias, como es hacer la compra, ¿no? O ir a la farmacia a comprar algo, o ir a atender a una persona que está en su casa y que no puede hacerlo y tienes que hacerlo tú por ella, ¿no? Entonces, toda esa carga de trabajo que ya cargaba sobre las mujeres, además del empleo remunerado, ahora ha cargado multiplicada por la dificultad, por el estrés y por la falta de esas otras ayudas. Y aunque es cierto que algunos hombres por primera vez han experimentado durante la pandemia en sus carnes lo que es las tareas de cuidado mientras están teletrabajando, y uno podría pensar que quizás por haberlo experimentado por primera vez eso pueda incidir en un cambio a medio plazo o a largo plazo de los patrones de reparto de las tareas dentro del interior de las parejas, en el interior de los hogares, para que se reduzca la carga sobre las mujeres porque haya una mayor participación de los hombres. Esto no es evidente y históricamente hemos visto, por ejemplo, lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial hay muchos estudios sobre esto que muestran cómo al estar los hombres en el frente, el trabajo en las fábricas fue ocupado por las mujeres, ¿no? Hay muchos estudios en Estados Unidos y en el Reino Unido donde se muestra cómo las mujeres durante la guerra fueron a trabajar a las fábricas porque no había hombres, los hombres estaban en el frente. Cuando acabó la guerra, y hay pocos empleos porque hubo con todas las ayudas de recuperación de la economía como las que estamos teniendo ahora, ¿no? Fomento del empleo, etcétera, pero se dio prioridad y hubo unas políticas muy claras de fomentar el empleo masculino de los veteranos que regresaban de la guerra. Y esas políticas públicas explícitamente
contribuyeron al confinamiento de las mujeres en el hogar, haciéndose cargo de manera casi exclusiva de las tareas domésticas, también con una política muy amplia de subvención a toda la construcción de viviendas nuevas que hubo en aquella época, ¿no? Fue parte de los estímulos económicos, fue al sector residencial y a la construcción de infraestructuras, de autovías en particular, ¿no? Pero hubo una política explícita de apoyar el empleo, cuando había poco empleo, apoyar el empleo de los veteranos que regresaban de la... Entonces, esa época en que las mujeres se incorporaron de manera masiva al empleo y además al empleo tradicionalmente masculino en las fábricas, duró lo que duró la guerra, no tuvo un impacto posterior, ¿no? Entonces, no está muy claro que este pequeño incremento de participación de algunos hombres en las tareas domésticas vaya a consolidarse, ¿no? Ojalá sí, pero no está claro, no está claro. Jorge, as políticas locais podem ajudar a essa conquista do tempo? Estou a pensar num exemplo, em Granada, na Espanha, da Inês, há em diferentes lugares placas com indicação. Um passeio por aqui demora 10 minutos, até à Catedral e depois passar pelo Jardim, 12 minutos. Este tipo de incitamento a desfrutar a cidade, quase que ajudar a que as pessoas tenham tempo para se libertarem, para serem donas da cidade. Eu concordo que o tema do tempo é provavelmente aquele que mais foi abalado com esta pandemia. Eu fiz um inquérito às pessoas que trabalham comigo, na minha direção trabalham 200 pessoas, e fiz um inquérito para perceber como é que as pessoas tinham lidado com a pandemia em termos de produtividade, de bem-estar, de relação na família, e os dados são muito interessantes. De facto, como diz a Inês, as mulheres sentiram uma pressão muito maior porque continuaram a entregar resultados no trabalho de uma forma notável. Não notei nenhum tipo de perda de rendimento em relação às pessoas que trabalham comigo na produção de relatórios, na produção de estatísticas, mas níveis de stress e de tensão muito superiores. Porquê? Porque as crianças em casa, uma pressão muito maior para o apoio à família, que também estava muito vulnerável. Quem tem filhos, eu tenho filhos, sabe que todas as crianças foram expostas a uma pressão a que não estavam habituadas e acabam por ser, infelizmente ainda, as mulheres que acabam por enfrentar de uma forma mais frequente esse tipo de encargo. E, portanto, notei isso de uma forma clara. A produtividade na minha equipa não caiu, pelo contrário, aumentou, mas os números enganam. Porquê? Porque dentro das médias, isso esconde o impacto que isso teve, nomeadamente nas mulheres. E a minha percepção é que, ainda que esta pandemia e o teletrabalho tenha, de alguma forma, aumentado a produtividade, e eu já direi porquê, em termos de género, eu penso que alargou as desigualdades. Em segundo lugar, então porquê que a produtividade aumentou? E eu tentei perceber porquê que a produtividade aumentou. Essencialmente porque as pessoas pouparam tempo nos transportes. Aquilo que a maior parte dos meus colegas me disseram é que o tempo que eu utilizava nos transportes, e em Paris é 1, 2, 3 horas entre idas e voltas, é um tempo em que eu utilizei mais para produzir os relatórios. A segunda questão é, bom, mas isto é sustentável? Não. Porque eu acho que as pessoas acabaram por trabalhar mais. Eu acho que as pessoas acabaram por, numa fase de grande pressão em que era necessário demonstrar, como se costuma dizer, o amor à camisola, eu acho que as pessoas se excederam, se encheram de brio
e mostraram que estávamos aqui para resistir, para continuar a trabalhar, para honrar os esforços daqueles que, tendo profissões muitas vezes não tão prestigiantes, estavam na rua, estavam nos hospitais, estavam nas padarias, estavam no tratamento de águas, de saneamento, nas linhas elétricas, e portanto eu julgo que houve quase um sobressalto em que as pessoas sentiram que não, lá por estarem em casa não era para trabalhar menos. Portanto, eu acho que as pessoas acabaram por utilizar muito o tempo dos transportes para trabalhar. Isto é sustentável? Não. Não me parece que seja sustentável uma situação de teletrabalho a 100%. Eu acho que o teletrabalho veio para ficar, mas não de uma forma completa. Eu acho que vamos ter cada vez mais soluções híbridas. Eu também perguntei às pessoas, então o que é que preferem daqui para a frente? É ficar em casa ou voltar? E claro que enquanto existir a pandemia há muita insegurança, mas no novo normal, quando nos livrarmos desta pandemia, a resposta que foi dada é que gostávamos de trabalhar nos escritórios, mas ter alguns dias de teletrabalho. E, portanto, é muito interessante perceber que vamos sair disto num modelo muito mais híbrido do que o que temos hoje. Uma mesma pergunta que gostava de... 2 e 3 dias. Podría uma ser mesma 2 pergunta y que 3 gostava de días. colocar... Sim? Uma mesma pergunta que gostava de colocar aos dois. A confiança que têm nas novas gerações, geração Greta, mesmo os millennials, que transformação é que eles podem trazer à sustentabilidade das cidades, ao tempo livre mesmo, à conquista do tempo livre, à mudança de vida, à mudança de paradigmas? Jorge. Eu tenho uma enorme esperança. Eu trabalho no tema das alterações climáticas há mais de 20 anos e senti, como muitos de nós, que durante muito tempo ainda era preciso estar em campanhas de sensibilização e muita gente ainda nem sequer acreditava na ciência das alterações climáticas. Hoje, não só sabemos que o combate às alterações climáticas é urgente, como também sabemos que está ao nosso alcance e que até é lucrativo. Sabemos que apostar na economia verde compensa mais do que enfrentarmos as consequências das alterações climáticas. Sabemos que descarbonizar custa 8 vezes menos do que as consequências de nada fazer. E, portanto, temos tudo o que precisamos para agir. A ciência, a economia e as instituições, porque temos o Acordo de Paris. O que é que faltava? Faltava mobilização. A pressão de falta fora. Liderança. Falta a pressão de fora, e eu penso que o grande mérito da mobilização que os nossos filhos foram tendo é o de envio de um sinal muito claro aos políticos que nós, consumidores, nós, contribuintes, nós, eleitores, não aceitamos modelos de desenvolvimento que continuem a fazer depender da utilização intensiva de recursos a produtividade e a competitividade, que não aceitamos modelos de desenvolvimento que, para suprir as necessidades de hoje, hipotecam a capacidade das futuras gerações acederem a esses bens e à possibilidade de se realizarem. E eu penso que agora é a hora da verdade. Depois desta pandemia, eu penso que há uma consciência muito maior do que é uma crise global. E eu vou dizer uma coisa que espero que não choque ninguém. Mas o que nós estamos a viver, comparado com as alterações climáticas, é muito pouco. Muito pouco. A mudança climática vai ter um efeito muito mais devastador para as economias, para as sociedades, para as nossas vidas, do que aquilo que estamos a viver hoje. Com uma diferença, é que agora basta o distanciamento social, lavar as mãos, ter algum tipo de cuidados e confinar-nos, como aconteceu durante algum tempo. Com mudança climática, quando ela ocorrer, e ela já está a ocorrer, podemos querer mudar de vida, mas já é tarde demais. E, portanto, eu espero que a saída desta crise não seja um recomeço e que seja um novo começo. Um novo começo que faça do combate às alterações climáticas e do combate às desigualdades uma causa tão poderosa como a promoção
das condições económicas. E eu julgo que na hora da verdade, no momento da verdade, vão ser as novas gerações que vão colocar a pressão devida nos políticos. E eu tenho uma enorme esperança que com essa pressão, e porque eu também sou político, sei bem como funcionam os partidos, não há viabilidade eleitoral para as soluções velhas. Soluções que não sejam verdes e que não sejam sustentáveis são soluções que, do ponto de vista eleitoral, não têm futuro. E, portanto, como os partidos querem sobreviver, eu tenho uma grande esperança que, nem que seja por esse instinto de sobrevivência, as coisas se resolvam. Imagino que a Inês partilhe esta esperança que o Jorge nos trouxe. O essencial da esperança. Sí, yo lo comparto. Yo pienso que es una cosa bastante compartida y comprendida por la gente que esta pandemia está vinculada con temas del cambio climático, ¿no? Con la relación de la sociedad con la naturaleza, ¿no? Y con el uso y abuso de la naturaleza, y que eso está en el origen de la pandemia, de esta y de otras posibles, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay una concienciación mucho mayor, y que de alguna manera el vivir por esto, una gran crisis como ocurre en una generación, es como una sacudida a la gente, ¿no? Es como una gran sacudida que te hace ver más claro, que te ilumina y te hace ver cosas que antes decías, bueno, sí, no, bueno, ya llegará, pero ahora es como que te ponen realmente las cosas delante porque las estás viviendo, sufriendo en tu propio cuerpo, ¿no? Y cuando las cosas se incorporan y no pasan solo por la cabeza, sino que pasan también por el corazón y por el cuerpo, es cuando la gente cambia su manera de entender las cosas de manera profunda, ¿no? Porque no es solo el intelecto, es algo más profundo que el intelecto. Y esa es la única manera en que realmente se produce un cambio profundo en el entendimiento por parte de las personas y de los grupos de personas, ¿no? Que es lo que hace falta para abordar los temas de cambio climático de una manera efectiva y amplia. Hace falta una transformación, y esa transformación, pues la pandemia la está propiciando, sin duda. Uma pergunta de fecho, também a mesma para os dois. Caminham quanto gostariam? Têm tempo para caminhar quanto gostariam de caminhar? Inês. Perdona, la pregunta no la entiendo bien. ¿Tiempo para caminar? ¿Cómo? Si puedes andar a pie, si puedes caminar, ¿cuánto te gustaría? ¿Tienes para caminar? Yo ando mucho porque yo no tengo coche, nunca he tenido coche y solo me desplazo a pie y en transporte público, a veces en taxi. Entonces ando mucho y ando, pues a lo mejor ando 2 horas diarias fácilmente. 2 horas? Sí. Sí, fácilmente, sí. Jorge, arranja tempo no meio de tantas tarefas para caminhar um bocado? Não, eu também. Eu não consigo ter 2 horas como a Inês. Estava aqui a olhar para o meu relógio, tenho 11 mil passos dados hoje. Eu caminho imenso. Eu, em Paris, conforme as normas, em Paris, as recomendações da OMS. Em Paris, basicamente, ando só a pé, e além de mais, ainda gosto muito de correr. Mas deixe-me só dizer uma coisa, Francisco, porque não queria deixar de poder dizer isso, porque eu bem sei que transmiti uma mensagem muito positiva na última intervenção, mas deixe-me só dizer uma coisa onde tenho alguma preocupação, que é com o Sul, com a forma como nós olhamos para os países em vias de desenvolvimento. Eu julgo que aí não estou muito confiante quanto à percepção. Eu acho que os nossos filhos estão totalmente mobilizados para a mudança climática, as novas gerações estão mobilizadas, mas eu acho que, apesar de tudo, há uma percepção hoje que é muito menor do que dos tempos do Live Aid em relação à pobreza. E hoje temos mais 1.000 milhões de cidadãos, quase 1.000 milhões de cidadãos em situação de pobreza extrema.
temos a possibilidade de passarmos a ter mais 500 milhões de cidadãos pobres, 100 milhões dos quais em pobreza extrema, no final deste ano, e é necessário perguntarmos se estamos disponíveis para dar um pouco mais. Isto é, se cada um de nós, como contribuinte, se nos sentimos confortáveis com a circunstância da ajuda pública ao desenvolvimento ser apenas de 150 mil milhões de dólares, quando os países ricos mobilizaram nos últimos dias 11 bilhões, portanto 11 trillion dólares, para salvar as suas economias. E, portanto, eu espero que a nossa saída não seja apenas mais digital e mais verde, eu espero que a nossa saída seja mais solidária e que possamos olhar para o outro, porque nós estamos no outro. Para lá da solidariedade, de resto, há também até o próprio interesse dos países ricos que têm tanta dificuldade em integrar aqueles que migram, e destes dias há a tragédia na ilha de Lesbos, no campo de Mória. Jorge Moreira da Silva, Inês Sanches de Madariaga, foi um gosto ouvi-lo, estar a conversar convosco. Muito obrigado por se terem juntado a este ciclo de conversas Cidade que Abraça, no âmbito deste Collab Walk My City Free, uma iniciativa neste ciclo de conversas da Associação Corações com Croa e do Coletivo Zebra. Muito obrigado. Na segunda-feira, próxima conversa, então o tema Podemos Ter Mais Cidade. Para conduzir esta conversa vai estar o Frederico Raposo. No fim de contas, é certamente também a continuação desta conversa, iniciada na segunda-feira, continuada hoje. Muito obrigado a todos. Muito obrigado também ao Filipe e à Eva, que nos bastidores tornaram possível a realização desta transmissão. Muito obrigado. Gracias a vosotros.